Paz do Senhor, meu irmão e minha irmã, Deus abençoe a tua vida em nome do Senhor Jesus. Você não está num filme do Super-Homem. Você está no canal Semeando Fogo. Eu sou o pastor Júlio César Araújo, pela infinita misericórdia. E hoje nós vamos falar sobre Efésios capítulo 6, versículo 10, que diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Irmãos, o da esquerda é quando nós buscamos, vamos no monte, nos fortalecemos, estamos no jejum, na oração, a nossa fé está lá em cima, né, irmão? 1000 por hora, como dizem os pentecostais, né, irmão? Pisando em fogo, cuspindo brasas. Mas aí, irmão, da direita, misericórdia. Tem dia que a gente se sente assim. Sangue de Jesus tem poder. Tem dia que, meu Deus, parece que a nossa força vai embora, aquela vontade de jejuar vai embora, de buscar vai embora, de ler a Bíblia vai embora, de ir para a igreja vai embora, de caminhar vai embora. E aí, irmãos, ficamos assim, ó, exatamente assim. Meu Deus. Tem dia que eu me sinto como da direita, tem dia que eu me sinto como da esquerda. Não tem jeito, irmãos. Eu acredito que com você é a mesma coisa. Ontem eu publiquei isso nas minhas redes sociais e várias pessoas se manifestaram. Porque acontece isso, irmãos, conosco. Não adianta, sabe? Queria eu, como diz a palavra do Senhor, Paulo fala, se eu não me engano, na carta aos Coríntios, né, para nós sermos firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, se eu não me engano, 1 Coríntios 15, 58, uma coisa assim. E, enfim, mas, sabe, aquela constância, estarmos daquele mesmo jeito todos os dias, eu admiro, irmãos, quem consegue ficar assim. Sinceramente, admiro mesmo, né, que o Senhor te abençoe para sempre, te fortaleça para sempre. Porque a grande maioria que eu conheço, irmãos, a grande maioria dos irmãos está exatamente como essas fotografias aí. Tem hora que nós nos sentimos bem, fortalecidos, né, irmãos? A gente vai ali, enfrenta qualquer batalha, qualquer luta e vamos embora. Mas tem dia também que, meu Deus, sabe? Tem dia, meus irmãos, que nós estamos raquiticamente espirituais. Raquíticos espirituais, irmãos. Tem que ir urgentemente para o CTI, tomar soro, né, depois se alimentar, porque é muito complicado. E por que acontece isso? Por causa das lutas, das dificuldades, as pelejas, sabe? O que eu falo aqui, todos nós passamos por isso. Você conversa com um irmão que está passando uma luta em uma área, e tem irmão que está passando luta em todas as áreas, misericórdia, sabe? Conversa com outra irmã, é outra área, conversa com outro, é outro, e por aí vai, sabe? E aí o que eu fico mais abismado, e eu tenho que bater nessa tecla, sabe? É uma tecla que eu tenho que bater. Eu não vou generalizar, claro que não, mas quando nós vamos em um culto, em uma igreja, né, aquele culto tem que servir para nós como fortalecimento, sabe? Você chegar lá e se fortalecer, receber uma palavra, realmente aquela palavra, sabe, vinda do céu, aquela palavra revelada, oração, sabe, aquela coisa, sabe, irmão, presença de Deus, sair dali e falar, caramba, o culto podia continuar, né? E é isso que tem que acontecer. E os pastores, dirigentes, têm que exatamente buscar isso no Senhor, cultos de fortalecimento. Ou você acha que na época dos apóstolos não acontecia isso? Eles estavam sendo perseguidos, mas estavam reunidos. Agora, como era o culto deles? A Bíblia descreve o culto deles como era: salmos, né? Ou seja, louvores a Deus. Louvores, irmãos, eram hinos de adoração a Deus. Não tinha corinho de fogo. Gosto de corinho de fogo, mas não tinha corinho de fogo, sabe? Não tinha negócio de sapatear na brasa, de rodar, não tinha isso, irmãos, não tinha. A Bíblia descreve, eram salmos, hinos espirituais que eram louvados, hinos de adoração que eram louvados, estudo da palavra, pregação da palavra, exposição da palavra, muita palavra. E aí eram feitas orações e deprecações.
E o Espírito Santo vinha, fortalecia, batizava, renovava, levantava, enfim, e operava maravilhas. Hoje nós pegamos os cultos e cada culto é de uma maneira. Cada igreja você vê que é de um jeito, cada igreja puxa para um lado, tende para um lado. Nada contra. Por quê? Porque aí você vai se adaptar àquele tipo de trabalho. Tem gente que gosta de uma igreja batista tradicional. Eu entrei numa igreja batista tradicional uma vez, não fiquei 5 minutos. Por quê? Muito frio, irmão. Culto frio, não dá para mim, não tem como. Levantei e fui embora, nunca mais voltei. Depois eu fui numa batista renovada. Amei. Gostei muito do culto da batista renovada. É uma igreja que tem palavra, uma igreja que tem oração, uma igreja séria e uma igreja que manifesta os dons. Gosto muito da batista renovada. Para mim, sinceramente, é um dos melhores trabalhos que tem. Mas aí você fala assim, não, mas eu gosto daquela igreja de guerra, aquela igreja que, sabe, que guerreia, que vão partir para cima e, irmãos, aí não tem jeito, aí você tem que ir para Universal. Não tem jeito, é universal. Igreja de guerra, quando eu falar assim, guerra, irmão, é universal. Não tem jeito. Não, eu conheço a Universal, não estou falando por... Não, eu conheço. Então você vai para a Universal. Não, mas eu prefiro uma igreja mais ou menos, uma igreja pentecostal, uma igreja que, né, que deu estudo da palavra, uma igreja que... Então tá bom, então vamos para a Assembleia de Deus, né, que é uma igreja que algumas ainda mantém escola dominical, né, ainda mantém aquele culto de ensinamento, né, não fazem campanha. Eu conheço a Assembleia de Deus que não faz campanha. São aqueles cultos ali da Assembleia tradicional mesmo, aqueles cultos ali, culto de doutrina, né, culto evangelístico, né, e, enfim, e vamos embora. Então quer dizer, cada igreja você tem uma adaptação para você, aquilo que você gosta, aquilo que você quer, né? Tem irmãos que, independente de igreja, assim como eu, né, irmãos, tem que estar no monte. Ah, mas por quê? Irmão, tem que estar no monte. O monte você busca uma particularidade sua com Deus. O monte é um lugar de intimidade. Ah, mas o teu quarto também é positivo, mas o monte é diferente. É diferente, irmãos. Você está ali na natureza, né? Eu conheço pastores que o Senhor já usou pássaros para responder ele. Deus, ele é tremendo, irmão. Sabe, usou pássaros para responder a oração do irmão. Então no monte você tem sobrenaturais acontecendo. Eu já vi cada coisa no monte que se eu falar para vocês vão falar, meu Deus, vi pela misericórdia do Senhor. Então o monte é um lugar de intimidade, é um lugar de você estar ali, se abrir, olhar para a natureza, falar Senhor, né? Tem gente que gosta do monte de dia, tem gente que gosta mais de noite. A noite realmente é mais manifestado sobrenatural à noite, o poder de Deus. Você vê anjos, você vê demônio, quem tem o olho aberto vê. Entendeu? Se tu tiver medo, não vai à noite não, porque você vê mesmo, quem tem o olho aberto, você vê anjos, manifestação do céu, você vê demônios, manifestação do inferno, você vê. Então o que acontece, irmãos? Na realidade, nós devíamos estar como o da esquerda, só que é impossível para algumas pessoas, devido às lutas e às dificuldades, porque são tantas as pelejas que nós passamos, tantas as lutas, e você vê que Paulo, irmãos, foi o maior apóstolo que já pisou nessa terra. Paulo, com todo o conhecimento, com tudo que ele adquiriu no Senhor, sabe, tudo que ele passou, quando ele está no final da vida dele aqui na terra, já para entregar o seu ministério, já para morrer, já para ser sacrificado, ele fala algo na carta da 2 Timóteo, que, irmãos, eu fico meditando naquilo, quando ele fala assim, todos me abandonaram. E aí ele cita um ou outro que não. Ele dentro de uma masmorra, úmida, fria, um homem que sabia pelo Espírito que já estava chegando o seu final, dali ele não sairia mais, por isso que ele fala, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Irmãos, eu falo isso emocionado, muito emocionado, porque eu fico pensando, sabe, meu Deus, se Paulo, que o Senhor levantou da maneira que levantou, fez o que fez, sabe, foi usado da maneira que foi usado, e foi abandonado, irmãos,
dentro de uma prisão, imagina eu e você. O próprio Senhor, quando o Senhor é levado para o Calvário, que ele passa por Anás, passa por Caifás, sabe, que ele ali é humilhado de todas as maneiras, batem nele, cospem nele, sabe, dão murros nele, chicoteado, as costas abertas por causa do chicote. Porque se você não sabe, as feridas nas costas do Senhor foram feridas que ficaram abertas por causa das chicotadas. Um chicote chamado azorrague. No final daquele chicote, na ponta, ou era osso ou era metal. Que quando o algoz batia, aquilo ali enfincava na tua carne, na pele, e quando ele puxava, arrancava o pedaço. E era isso que aconteceu, foi isso que aconteceu com o Senhor. E aí você imagina, de repente, você colocar a tua túnica por cima e aquilo ali agarrar na ferida, e de repente você tirar e arrancar aquilo dali, porque ele foi crucificado sem a túnica. Sabe, é muito sofrimento, muito sofrimento. E aí, quem esteve com ele na cruz do Calvário no momento que ele mais precisou? Dos homens, apenas João, o discípulo amado. E a Bíblia diz, e as mulheres, mulheres sempre corajosas, mulheres sempre guerreiras, mulheres que realmente dão exemplo, e tem muitas mulheres que dão um banho nos homens, irmãos. Eu sou muito sincero em falar, dão um banho nos homens. Então o que acontece? Ele mesmo fala, fortalecei-vos no Senhor, a nossa força vem dele. É por isso que nós devemos estar sempre aos pés do Senhor. Fale a verdade, sabe? Se abra, faça como Davi. Davi era um homem que ele errou muito, mas a Bíblia diz que ele era segundo o coração de Deus. Ele errava, ele se humilhava. Senhor, eu errei, eu pequei, eu não sou digno disso. E conosco tem que ser a mesma coisa. Porque a força das trevas que opera em nós é muito grande, irmãos. É muito grande. O nosso corpo é um corpo de pecado. É um corpo que tem a inclinação para o pecado, inclinação para o que não presta. Sabe, são os pensamentos ruins, são pensamentos terríveis. Sabe, então você junta isso tudo e é uma guerra, uma luta conosco mesmo. Nossa mente, campo de batalha. Nossa mente é terrível. A nossa natureza humana é terrível. E aí você, sabe, tem dias que eu falo, Senhor, misericórdia. Sabe, tem dias que não dá vontade de fazer nada, de ficar só trancado dentro de casa, trancado num quarto, se eu pudesse. Por isso que tem muita gente que está com ansiedade, da ansiedade passa para depressão e fica dentro de um quarto, e só o sangue do Cordeiro, porque é uma opressão espiritual muito grande. As trevas estão sendo alimentadas todos os dias. E agora no carnaval o que mais fizeram foi alimentar as trevas. Trabalhos foram arriados antes do carnaval. Oferendas foram feitas antes do carnaval. Todos os terreiros fecham no carnaval para que as entidades possam operar livremente. Então a coisa é muito ruim. E o que a igreja está fazendo, o que a igreja deveria fazer? A igreja deveria se unir em jejum, se unir em oração. Só que não faz isso. Não faz. Por quê? Porque não faz. As próprias tribos combateram umas com as outras, as tribos de Israel. Foram 10 para o norte, 2 para o sul, brigaram entre si, houve guerra entre si. Então, esse que é o problema, continua da mesma maneira. Tem igrejas evangélicas que guerreiam umas com as outras. Agora eu acho que está até menos, mas antigamente a guerra da Deus e Amor com a Universal era terrível. O missionário Davi Miranda falava que a igreja universal era a igreja mundana, porque era completamente diferente a nível de costume da igreja Deus e Amor. Só que ele não entende que existe a multiforme sabedoria de Deus e a forma que Deus opera. Deus não vai operar só da maneira que você quer que ele opere, não. Ele é Deus, ele é soberano, ele opera da maneira que ele quer, ele faz como ele quer, ele salva como ele quer, ele cura como ele quer. Se ele quiser curar, ele cura, se não quiser, não cura. O problema é dele, porque ele é Deus, irmãos. E nós não somos nada, nem uma poeira nós somos no universo, comparado ao nosso Deus.
Então não adianta, por mais que a gente bata o pé, por mais que a gente esperneie, por mais que a gente não aceite, por mais que a gente faça bico, birra com Deus, não adianta. Ele é Deus e acabou, e ponto final. Então nós precisamos nos fortalecer. E qual é a forma de nos fortalecer? A melhor forma de nos fortalecer é sermos sinceros com Deus, porque Ele nos conhece. O Espírito Santo nos conhece, irmãos. O Espírito Santo nos conhece. Quantas vezes eu pensei que acabou, quantas vezes eu falei, Senhor, chega, sabe, não dá mais, e daqui a pouco vem aquele ânimo e vem algo do céu e te fortalece, te coloca de pé e você começa a orar de novo, pensar que não, você está lendo a Bíblia, você está jejuando, você está se consagrando. Por quê? Porque a força vem dele. Por isso que Paulo fala, fortalecei-vos em quem? No Senhor e na força do seu poder. Ou seja, ele tem força e tem poder para poder nos colocar de pé, nos dar ânimo, nos dar graça, porque se dependesse só de nós, muitos já teriam parado, muitos já teriam desistido. Só que Ele conhece o que está no meu e no teu coração. O Senhor sabe o que está em nós. E uma das piores lutas que nós passamos, infelizmente, é com os próprios irmãos. Irmãos que deveriam estender a mão, que deveriam ajudar, que deveriam compreender, que deveriam, sabe? É o contrário, irmãos. É o contrário. Os próprios irmãos, se deixar, te mata, como fizeram com José. Pegam você, lançam você no poço, não está nem aí, sabe? Se deixar, eles jogam você no poço mesmo, te matam. Principalmente os irmãos que são usados, que Deus usa de alguma maneira, sabe? Que o diabo olha e tem raiva, porque sabe que de alguma maneira o Senhor está usando, está dando fruto. E aí ele vai usar os de dentro, os que dão brecha para ele, os que dão lugar. Por isso que há aquele desânimo às vezes. A nossa guerra, a Bíblia diz, Paulo fala, a nossa guerra não é contra a carne e o sangue. Em Efésios capítulo 6 vai falar sobre a armadura e tal. Eu concordo com ele, a nossa guerra é uma guerra espiritual, mas que tem gente que gosta de dar lugar? Tem. Que tem ser humano que gosta de dar lugar, irmão? Tem, e dá lugar com força. E aí você olha e fala assim, Senhor, minha guerra é espiritual, mas fulano, misericórdia, mas Beltrano, mas fulana, caramba, sabe? Eu falo, Jesus, ajuda, porque a cada uma que a gente passa, irmão, meu Deus do céu, eu ia falar um negócio aqui, mas deixa eu ficar quieto, senão tem gente que vai se escandalizar, sabe? Quem me conhece sabe que eu falo assim mesmo, mas enfim, deixa eu ficar quieto. Então, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Tudo vem dele, para ele e por ele. Não adianta. O que nós temos que ser é sinceros. Não queira enganar o Senhor, não. Queira não, irmãos. Mentiu, Senhor, mentir. Misericórdia, mentir. Senhor, eu sei que é errado, mas mentir. Sabe, faz como o pessoal da Paraíba. Eu amo o pessoal da Paraíba, né, as minhas irmãs, meus irmãos, porque eles são muito sinceros. Pastor, eles falam assim para mim, pastor, não vou mentir não. E aí ele fala, fiz isso mesmo. Então, irmãos, Deus gosta de sinceridade. Seja sincero. Senhor, pequei, Senhor, veio isso no meu pensamento, o Senhor viu, Senhor, deu vontade de dar uma surra em fulano, e por aí vai. Que é isso, pastor? Irmãos, é verdade. Tem irmãos que só o sangue do cordeiro que dá vontade de dar uma surra, irmão. Amarrar num poste, dar um monte de paulada para poder aprender a ser gente. Tem, irmãos, tem. Igual, né, a minha irmã Helena falou que tem uma pessoa aí que, entre aspas, né, da igreja, que está devendo dinheiro a ela e foi embora e não paga, comprou e não pagou. Isso é o quê, irmão? Dá vontade de fazer o quê? Aí ela falou assim, pastor, já orei e nada. Ela deve estar me ouvindo nessa hora, morrendo de rir. Dá vontade de fazer o quê? Vai lá, pega fulano pelo cabelo, amarra no poste, dá-lhe um monte de paulada, dá-lhe uma surra, aprende a pagar, entendeu? Aprende a comprar e pagar. E acabou, e pega o teu dinheiro e vai-se embora. Porque é safado, irmão, é safado. Essa que é a realidade. É uma questão de caráter, não é porque está na igreja, não. É questão de caráter. A pessoa sabe que você está precisando, compra de você e te dá uma volta. E fica prometendo e fala que vai, que vou pagar, que vou mandar, e não, isso é o quê, irmão? Aí depois vai para a igreja fazer o quê na igreja?
Aí vai louvar, aí vai orar pelos outros, aí vai dar testemunho, aí vai, mas deu uma volta no outro lá atrás, deu uma volta na irmã lá atrás. Então quer dizer, sabe, tem coisas no nosso meio que não tem transparência, as pessoas não são transparentes. Há pouco tempo atrás agora, para a gente poder orar, senão fica muito longo o nosso bate-papo, né, a conversa aqui, o pastor chamou o pregador para pregar na igreja dele, o cara chegou lá, irmãos, eu não vou nem falar o que o cara está fazendo por aí. O que o cara está fazendo com as irmãs, propositalmente. É o cara que pega, aquele famoso garotão das igrejas, que se acha, né? Só que ele pega aquelas senhoras, coroas, carentes da igreja, né? Tudo do diabo, irmãos. Se aproveita das irmãs, né? E aí fica com elas, aquele negócio todo, porque eu sou homem de Deus, porque eu prego, porque eu sou eloquente, e aí pega o dinheiro delas, explora e depois, ó, dá no pé. E aí? Estava pregando agora há pouco tempo, entendeu? Numa igreja, botaram no cartaz lá a cara do bonito e tá tudo certo. Então quer dizer, sabe, isso e outras coisas que tem por aí. Então tudo isso te desanima, irmãos. Te desanima. Um irmão que eu conheço, casado, pai de 3 filhas, sabe? O que mais acontece com ele, por ele ter sido homossexual no mundo, hoje em dia, graças a Deus, ele não é mais, mas é uma guerra, é uma luta, a gente luta contra isso, né? Eu tenho a minha guerra, a minha luta, ele tem a dele e você tem a sua. Mas ele falou para mim, ele falou, pastor, o que eu mais recebo é cantada de pastores que são casados, são pastores presidentes, dirigentes de congregação. Pega o telefone dele, o WhatsApp, e manda a cantada para ele pelo WhatsApp. Então, sabe, são coisas que te desanimam na caminhada, só que nós não podemos olhar para nada que está ao nosso redor. Chegamos o tempo, irmãos, preste atenção no que eu vou falar. Nós chegamos a um tempo que você não pode olhar para a direita nem para a esquerda. Você não pode olhar para nenhum tipo de problema, porque senão você vai ficar pelo meio do caminho. Você vai virar a mulher de Ló, você vai virar a estátua de sal. Não olha, você tem que olhar para frente, olhar para o Senhor, olhar para a eternidade, olhar para as promessas, olhar para o que Deus tem na tua vida. Dane-se o que acontece na direita, dane-se o que acontece na esquerda. Não quero saber, não importa, vai marchando, vai para frente, olha para frente, teu alvo está lá na frente, porque se nós não fizermos isso, irmãos, nós vamos ficar pelo caminho. Nós vamos ficar pelo caminho. Ouça o que eu estou falando. Nós estamos vivendo uma época tão terrível de convivência com seres humanos que se dizem cristãos e crentes e de Deus. Estamos vivendo uma época tão terrível, mas vai piorar, porque se nós não olharmos para frente, para o Senhor, autor e consumador da nossa fé, nós vamos ficar pelo caminho. Isso é bíblico, porque vão acontecer coisas tão terríveis que o Senhor falou. Se Ele não abreviasse esses dias, até os escolhidos seriam enganados. E nós estamos rumo a esses dias. Então, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Poderoso e eterno Deus, meu Senhor, na tua presença, ó Deus, nós nos encontramos e eu te dou graças, porque deitamos, dormimos e acordamos e o Senhor foi conosco. Deus, com teu olhar como chama de fogo, com teu olhar de misericórdia, com teu olhar de poder. Senhor, o Senhor sabe como é difícil, Senhor, meu Deus, como é difícil, Pai, a caminhada, o dia a dia, estarmos ali firmes e constantes, e na fé, e na rocha, inabalável, e todos os dias, não vai dar certo, não vamos, Senhor, não, isso não é para todos não, nem todo mundo é como o bispo Macedo, nem todo mundo, Senhor, que é um homem de fé, um homem que enfrentou tudo e todos, e está aí, Senhor, do jeito que está a igreja hoje, nem todo mundo é que nem ele. Nem todo mundo são como os líderes que mantêm ali, não importa o problema que esteja, outros grandes líderes e continua e perseverou. O próprio Davi Miranda que continuou e, sabe, alugou um lugar
e ficava dormindo com a sua família, e ratos passando para lá e ratos passando para cá. E hoje em dia Deus e Amor é uma potência, está em vários países do mundo por causa de um pioneiro. Nem todo mundo tem essa fé. Tem dia que nós estamos bem, Senhor. Tem dia que o Senhor sabe que a gente está cuspindo fogo, brasa, está uma tocha escorrendo azeite da gente. Mas tem dia também que, misericórdia, Jesus, o Senhor sabe, nos arrastando, Senhor, dentro da ambulância, meu Pai, recebendo soro, sabe? Tem dias que colocam um desfibrilador em nós espiritual para poder o coração continuar batendo. Meu Deus, o Senhor sabe. Mas eu louvo o Teu nome, Senhor, porque o Senhor nos conhece. O Senhor sabe o quanto que nós somos pó, dependentes de Ti, Senhor. Sem o Teu Espírito nós não somos nada. Senhor, nós temos que descer todos os dias, exaltar o Teu nome todos os dias, glorificar o Teu nome todos os dias, porque, meu Senhor, nós estamos vivendo dias terríveis, dias de engano, dias, meu Senhor amado, trabalhosos, dias, meu Senhor, que nós olhamos e falamos, Senhor, para onde que eu vou? Para onde vamos nós? Como Pedro falou, só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Não tem para onde correr, não tem como voltar atrás, não tem, Senhor, como dar meia volta, não tem como. Então nos ajuda, continua batalhando as nossas guerras, nossas batalhas, nossas lutas. Faz conosco como o Senhor tem feito, Senhor. Faz conosco como o Senhor fez com o povo de Israel. Senhor, abriu o mar vermelho, fez eles passar, deu vitória contra os amalequitas, deu vitória contra Og, meu Senhor da glória, rei de Bazã. Senhor, o Senhor entrou com eles lá em Jericó, derrubou as muralhas, deu vitória. Meu Deus e meu Pai Celestial, ajudou a conquistar a terra. Meu Deus amado e Pai bendito, o Senhor operou milagres, maravilhas, ajudou Josué, fez o sol parar e na realidade o sol não parou, foi a terra que retrocedeu alguns graus para poder o sol ficar mais tempo, o dia ficar mais longo, Senhor. Deus, o que o Senhor não faz por nós? Davi, completamente cansado, fadigado, e o Senhor deu força para ele, para 400 homens, para ir lá, Senhor, para resgatar as suas famílias. Ah, Senhor, o Senhor é tudo na nossa vida. O Senhor é o ar que nós respiramos. O Senhor é tudo. E o Senhor sabe que nós precisamos de Ti. O Senhor sabe que se não for o Senhor, meu Deus, não conseguimos levantar, não conseguimos fazer nada. O nosso emprego é Seu, o fôlego é Seu, o nosso andar é Seu, respirar é Seu, tudo é Seu, Senhor. Então eu te peço, ajuda o Teu povo, nos dá força, nos dá graça a cada dia, nos sustenta, nos dirige, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, perdoa os nossos pensamentos, Senhor, perdoa as vezes que Te desagradamos, perdoa as vezes que pecamos contra o Senhor, perdoa, Pai, as vezes de desobediência, Pai, perdoa, meu Deus, perdoa. Ah, Pai, o Senhor sabe o quanto que nós somos limitados. Meu Deus, tem misericórdia e nos ajuda, Senhor. Nos ajuda. Ah, meu Pai, é o Senhor da nossa vida. Que no dia de hoje nós sejamos fortalecidos no Senhor e na força do Seu poder. Assim, meu Pai, eu entrego a minha vida, a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, dos que estão inscritos no canal, dos que estão ouvindo essa oração, dos que estão orando comigo, Pai, para a glória do Teu santo, poderoso e eterno nome, porque eu sei que a Tua boa mão vai nos ajudar a chegarmos aonde o Senhor quer que a gente chegue, porque a Tua palavra diz que o Senhor opera o querer e o efetuar, e nós queremos ser salvos e libertos, meu Senhor, e dar fruto para a glória do Teu nome. Assim eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, louvado seja Deus. Vamos apresentar o nosso copo com água. Senhor, meu Deus e meu Pai Celestial, apresenta o Senhor a nossa água, pedindo que o Senhor abençoe. Quando nós bebermos, Senhor, em nome de Jesus, sirva de saúde para o nosso corpo físico, em nome de Jesus. Beba da água em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Irmãos, eu falo muito, misericórdia. Quase 30 minutos de vídeo. Que Deus te abençoe, que o Senhor continue nos dando força e graça,
Que o Senhor continue nos ajudando. Obrigado por estar no canal, obrigado por estar vendo o vídeo, ter paciência de me escutar. Não esqueça de curtir, não esqueça de compartilhar, não esqueça de se inscrever, você que não é inscrito, tá bom? E não esqueça, ora por mim, que eu oro por vocês. Beijo no coração, fique na paz do Senhor Jesus.